Meu nome é Ana Carolina, eu sou diretora de marketing da Inova Uniformes e hoje convidamos a chefe Rebeca Vilela para trazer mais uma receita deliciosa para nós, dessa vez uma receita vegana. Tudo bem, chefe? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai fazer um prato muito bacana, bem tranquilinho de fazer, que é um risoto de quinoa à base de inhame. Então é um prato que tem bastante carboidrato, que tem bastante nutrientes, ele é funcional também, então ele é bem legal. Bem legal, interessante e uma novidade aqui no nosso canal, não é mesmo? Então nós temos vários ingredientes diferentes também, que o pessoal não é acostumado a usar. Um pouquinho, né? Na verdade, nós temos alguns ingredientes aqui que são um pouco comuns, mas a gente está usando meio que gourmetizado, digamos assim. Por exemplo, a berinjela que a gente vai usar, né? Que você usa, pode achar no mercado, é comum. E aqui a gente vai usar a mini, então ela é menorzinha, ela dá um arzinho mais delicado no prato. Sim, cogumelos. Isso, a gente vai usar shiitake, cebola roxa, cenoura. Aí eu trouxe também aqui uma cebolinha japonesa, que é mais para dar uma decoração mesmo. Mas o sabor dela, quem tem curiosidade, é uma lembrança de alho, mas não é tão forte. Poderia ser substituído por um brotinho. Sim, um broto, uma cebolinha em cima, uma salsinha picada igual a gente tem aqui. Só achei bacana, achei bonitinho pra colocar no prato, uma apresentação legal. Achei interessante também. E aí a gente vai usar vagem, castanha do Brasil, berinjela confitada, tomate confitado. Aí a gente vai usar inhame e quinoa mista. Então você já pré-coziu a quinoa. Isso. E o inhame, certo? Isso. Aqui eu trouxe ela crua, né? Não sei se dá pra ver. Mas eu trouxe ela normal só pra ter, quem não conhece, não tem adaptação, ver como que ela funciona. Mas eu deixei ela pré-cozida já pra gente começar, senão demora muito. E aí o inhame também eu cozinhei, né? E já bati ele, processei pra ficar mais fácil. No liquidificador mesmo? Isso. Água, inhame, tempo. E aí depois bate tudo no liquidificador. A água do inhame mesmo, pode né? colocar um pouquinho da água do inhame, não tem problema. E aí a quinoa eu cozinhei num caldo. Então eu fiz um fundo de legumes com cebola, cenoura, um pouquinho de azeite. E aí eu usei esse caldo pra cozinhar a quinoa, pra dar um saborzinho a mais. Fica muito gostoso. Então qual que seria o primeiro passo pós-cozidos para fazer o risoto? Tá, então vamos lá. A gente começa colocando um fiozinho de azeite na frigideira, com ela já quente. Aqui no caso eu deixei ela esquentando. Dá uma aceleradinha nela. Fiozinho de azeite. Aí, a gente esqueceu de falar, mas eu também coloquei vinho branco aqui. Que no risoto tradicional vai vinho branco, né? Então eu vou colocar pra trazer um pouquinho de acidez na receita. Então aí a gente coloca o azeite, com a frigideira quente. A gente vem com a cebola. E aí no caso estou usando a roxa, mas quem tiver a branca pode ser branca também. É um processo bem rápido, não tem muita complicação. Mais os pré-preparos mesmo, né? Que a gente fez tudo no forno. Tudo não, a gente fez os tomatinhos, as berinjelas e a vagem no forno, né? Antes. Então a gente já deixou cozido o inhame, que quem tem costume de usar inhame em casa, geralmente já tem cozido do freezer ou na geladeira. Aí aqui a gente aqueceu a cebola, deu uma douradinha nela. A gente já pode entrar com a cenoura. Aqui picadinhos bem minuciosamente. Sim, aí aqui as cenouras estão em brunoise. E aí pode colocar também abobrinha, pode colocar beterraba, vários legumes dá pra colocar, fica bem bacana. Mas sobre essa receita, chefe? Sim. É uma receita que já existe? É uma receita que tem alguma origem de algum país? Ou é uma receita que você criou? Não, na verdade, quando eu recebi a proposta, eu queria muito fazer um prato assim, não que ele fosse autoral, mas que tivesse um pouquinho de identidade, sabe? E aí eu comecei a procurar algumas referências de algumas pessoas que eu tenho como referência na nossa área, né? E aí eu fui meio que pegando alguns segmentos, uma coisinha aqui, uma outra ali, e aí eu fui criando o prato. E aí eu lembrei até que quando eu comecei na área, eu fazia muito risoto, porque era o auge de risotos, né? Então eu falei, cara, vamos tentar fazer um risoto meio que adaptado, uma versãozinha sem glúten, sem lactose, sem proteína animal, né? Pra galera que curte uma coisa mais saudável. E
Sem falar nas pessoas que são intolerantes, não porque querem, não comem glúten, lactose, não é porque querem, mas é por conta de intolerância, por conta de restrição alimentar mesmo, né? A minha irmã mesmo, ela é vegana, então vai ser uma marmitinha prontinha pra ela. Pois é. Com certeza. Aí aqui a gente entra com shiitake. Ui! Shiitake é um cogumelo delicioso. Pode até colocar um pouquinho mais de azeite. Só mais um fiozinho. Aí como o cogumelo em si tem a tendência de murchar muito quando a gente coloca ele no fogo, eu não gosto de mexer muito nele, sabe? Eu coloco, dou meio que uma assustadinha e aí eu já gosto de entrar com os outros ingredientes. Depois que a gente entrou com o shiitake, deu uma mexidinha, a gente já pode entrar com a quinoa. Aqui ela tá pré-cozida. Vou colocar tudo, ó. Cerca de quantos minutinhos de cozimento? Dá cerca de uns 25 minutinhos. É bem rapidinho. A gente já pode entrar até com inhame também. Aí aqui a gente pode entrar aos poucos pra gente ir sentindo como que vai funcionar, né? Se ele precisar de mais cremosidade, se ele ficar um pouquinho seco, a gente vai entrando com um pouquinho mais. Vai aos poucos, né? Interessante. Ó, aqui a gente já tá bem encorpadinho, já tá bem legal. Eu vou entrar com mais um pouquinho de inhame. Sal. O sal, gente, é uma coisa bem peculiar, né? Eu, particularmente, gosto muito de colocar sal com a mão. Porque eu consigo sentir a quantidade, eu consigo sentir o sal. Ao contrário de que você colocar um sal com uma colherzinha ou algo assim. Eu prefiro sentir, sabe? Ter essa aderência. Também tenho esse hábito. Parece que na cabeça da gente a gente já sabe quando parar de soltar o sal. Exatamente. Eu não consigo colocar com colherzinha, sempre passa ou falta, é inevitável. Ó, aqui ele já tá dando uma encorpadinha. E aí a gente já vai finalizar. Um pouquinho de salsa pra dar cor e sabor. A salsa eu piquei na faca mesmo, bem picadinho. E por último, a gente coloca o vinho. O vinho, geralmente no risoto, ele é um dos primeiros processos, né? Ele entra logo depois que você refoga a cebola, aí você entra com o grão e logo você entra com o vinho no preparo do risoto. Aqui não tem problema, porque o vinho tem outras propriedades no risoto, no grão do risoto. Então aqui não tem problema, a gente entra com ele, a gente vai mexer um pouco pra tirar o álcool e aí vai ficar só a acidez dele, tá? Certo. E aí agora a gente vai pra parte final de empratar. É bem simples, bem rapidinho. Então agora vamos empratar. Sim, pra melhor parte e a mais tranquilinha. Aí aqui nosso risoto tá pronto. Aqui. A mini berinjela. Deixa eu dar uma. Vagem. Tá. Aí aqui eu coloquei umas folhinhas pra gente trazer um frescorzinho no prato. Bem. Vou colocar aqui, ó. E aí, pra trazer uma crocância, no prato a gente põe um pouquinho de castanha do Brasil. Pronto, o nosso prato. Que lindo! E aí o que a gente pode fazer também, desculpa te atrapalhar,
a gente pegar um pouquinho do azeite que foi confitado a berinjela e os tomates, aí a gente põe um pouquinho em cima. E aí a gente pode colocar um pouquinho até em cima das folhas aqui. Bem simples, rápido e delicioso. Enfim, tá muito lindo, muito cheio de cores. Tá um prato muito diferente do que a gente tem visto ultimamente. Parabéns, a receita é linda. Mas eu preciso provar primeiro pra dizer se tá 100%. Então vamos pro momento da aprovação. Pegar aqui um pouquinho de cogumelo. Ser sincera, hein? Muito saboroso. E eu adorei a castanha no final. Ficou muito crocante. Né? Ficou muito crocante. Eu amo cogumelos, tá maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. Isso que eu nem comi ainda os vegetais, né? Mas tá super aprovado. Que bom que receita gostaram. Maravilhosa. O mais importante de tudo, além de criar um prato, uma receita, eu acho que é saudável, né? Então a gente consegue aderir todo mundo, tanto as pessoas que têm algum tipo de restrição ou as pessoas que não aderem a algum tipo de proteína animal, a gente consegue aderir todo mundo, sabe? E a gente também tem que tentar abrir um pouquinho nossa mente pra gente ver que nem tudo que é vegetal, ou que não vai carne, ou que não vai glúten, lactose, é ruim, né? Pra você ver, a gente usou inhame, a gente usou bastante legumes e é tudo muito gostoso. Lembra muito, a gente consegue trazer assim algumas lembranças de receitas tradicionais, então esse é o nosso objetivo, sabor e saúde. Bem, então tá maravilhoso, tudo combinando num pacotinho perfeito. Finalmente eu quero te agradecer por ter vindo aqui fazer essa receita autoral maravilhosa, cheia de inspirações que eu tenho certeza que foi também em pessoas maravilhosas, que inclusive eu quero conhecer, tá bom? É um prazer ter você aqui em casa. Imagina, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz e espero estar aqui mais vezes, podem contar comigo. Muito obrigada.